Faltam 18 minutos para as 10 nas manhãs 360. É a altura de analisarmos em pormenor a entrevista desta manhã ao Primeiro-Ministro António Costa. Comigo já estão José Manuel Fernandes, Dito França e Paulo Ferreira. Bom, vamos então a uma primeira análise desta entrevista de 1 hora ao Primeiro-Ministro. José Manuel Fernandes, o que é que começas por destacar? Bem, eu diria que é uma entrevista em que António Costa se mostrou bastante à vontade. Também tem razões para isso. São muitos anos disto? São muitos anos disto. Ele está numa situação confortável, poucos meses das eleições. Ainda hoje saíram sondagens que dão o PS bem destacado à frente para as próximas eleições de outubro. Os resultados económicos, não sendo brilhantes no que respeita ao crescimento económico, são bons no que respeita à prestação orçamental e, portanto, desse ponto de vista, aquilo que durante muito tempo foi a preocupação do Partido Socialista, que era ter uma má imagem no que diz respeito às contas, neste momento está coberto. Agora, onde o Primeiro-Ministro foi mostrando mais dificuldades foi nos pontos em que teve necessidade de ir tentando explicar porque é que algumas coisas neste momento não correrão tão bem, quer na relação com os partidos da geringonça, quer em algumas frentes da governação, que são os temas clássicos, nomeadamente os temas da saúde, os temas da lei da saúde, os temas da lei do trabalho, onde, por vezes, as suas explicações, na minha perspectiva, ficaram um pouco aquém do ótimo. Daquilo que já sabia. Daquilo que já se sabia. Dito França, uma primeira análise a esta entrevista. Eu gostava de destacar, e começava por aí, Carla, digamos que esta irritabilidade para com o Tribunal de Contas acho que foi particularmente interessante. É óbvio que o relatório do Revita não é simpático, enfim, para o próprio organismo do Estado, como é evidente, mas a frase os press releases do Tribunal de Contas são bem mais dramáticos do que os relatórios. Demonstra aqui, de facto, algum confronto com o Tribunal de Contas que eu não posso deixar de associar com aquilo que tem acontecido com a Altice, e de facto o Tribunal de Contas tem sido aqui um problema grave para o Governo nessa relação com a Altice e nos sistemas de redundância da rede Ciresp, e estamos, enfim, em época de fogo já, e portanto é uma altura importante para talvez pressionar um pouco o Tribunal de Contas, criando claramente aqui uma distância que vai ter consequências, com certeza. O Tribunal de Contas ainda não reagiu, mas acho difícil, enfim, ou a não ser que faça ouvidos de mercador, acho difícil que não reaja a esta forma intempestiva com que o Primeiro-Ministro fez referência ao Tribunal de Contas. Eu diria que vai fazer ouvidos de mercador. Vai fazer ouvidos de mercador, pois provavelmente. Não vai à discussão política por regra. Estas instituições não entram nesta discussão. O problema não é só aqui a discussão política, não é? Aqui é a discussão de conteúdo. Seria interessante que o Tribunal de Contas defendesse a sua dama depois de fazer um relatório destes. Mas percebo, digamos que diplomaticamente isto normalmente não acontece. Dito isto, acho que um organismo deve defender aquilo que escreveu e o Tribunal de Contas não devia ficar-se por não dizer nada sobre aquilo que o Primeiro-Ministro disse aqui no Observador. Ou seja, nesta primeira impressão temos um Primeiro-Ministro tranquilo, habituado a estas situações, a não reagir bem ao relatório do Tribunal de Contas. Paulo Ferreira, o que é que destacas? Mas já agora, não foi o único momento em que ele mostrou alguma irritabilidade. Ele também mostrou alguma irritabilidade com o Bloco de Esquerda. Sim. Sem dúvida. É um dos pontos que eu tenho aqui. Em contraponto a Jerónimo de Sousa. O Tribunal de Contas, aliás, eu estava a ouvir António Costa e lembrei-me de Cavaco Silva, nos idos de 90, a nomear o Tribunal de Contas como uma força de bloqueio. Uma das forças de bloqueio. E, portanto, sublinho e acompanho-te precisamente nisso. E depois destacava duas coisas. Primeiro, um pescar de olho que me parece ao PCP. Não só pela forma como valoriza o trabalho e a postura do PCP durante estes 4 anos, como critica e dá algumas alfinetadas ao Bloco de Esquerda. E depois outra coisa, na política fiscal, o PCP já apresentou as suas propostas para o IRS em que defende uma maior progressividade
do imposto, nomeadamente através do aumento das taxas superiores, e António Costa diz também que um objetivo do PS é aumentar a progressividade do imposto. Desdobrar os escalões, mas aumentando, ele diz mesmo, uma maior progressividade, o que significa que isto quer dizer, trocando por miúdos, pôr os ricos a pagar taxas mais elevadas, se quisermos. Enfim, ele não foi muito claro nisso. No entanto, diz basicamente, ele sobretudo disse mais escalões para aliviar a classe média. Sim, ou seja, redução de impostos, não é? Ao contrário daquilo que diz o PC, média. quer aliviar, digamos, a tributação sobre os rendimentos de trabalho, continuar nesse objetivo. Deixa-me só fazer aqui uma referência quando falavas do PCP, porque houve ao mesmo tempo aqui uma alfinetada. Normalmente António Costa é muito hábil a fazer esta gestão e fez também deu também uma alfinetada à CGTP, porque de facto a CGTP, vá ou não vá à concertação social, nunca assina nada, nunca aprova nada. E portanto, também a partir daí faz, digamos, a sua crítica ao facto de, na reforma laboral, não haver apoio dos partidos da esquerda. Alfinetada, já agora, do Bloco de Esquerda, é quando ele diz que há uma tendência para a hipervalorização mediática das posições do Bloco de Esquerda, que isso até é injusto para o PCP. Aqui estávamos a falar da Lei de Bases da Saúde, e ele depois sublinha que o PCP teve um papel muito importante nesta base. O segundo ponto que eu notaria, de facto, é a fraca explicação sobre uma parte da execução orçamental destes 4 anos, nomeadamente as cativações. Ouvindo o Primeiro-Ministro, ficámos com a ideia que houve uns pequenos cortes no papel para as impressoras nos gabinetes ministeriais. Sim, e nós sabemos que nada. Eu isso acho que era importante explicar, que de facto não é só disso que estamos a tratar, não é? Não. Quando nós falamos de cativações, em alguns serviços, por exemplo, é não ter dinheiro para a gasolina. Quando não se tem dinheiro para a gasolina, há serviços que, por simplesmente, não fazem o seu trabalho. E não tem dinheiro para a gasolina não só por questões ambientais que foram justificadas pelo Primeiro-Ministro em matéria do papel, não é? É mais do que isso. Questões ambientais e de boa gestão, digamos. Exatamente. E, por exemplo, não haver cativações na saúde, como muitas vezes se diz, pode não ter havido do ponto de vista formal, mas quando um hospital precisa ter autorização do Ministro Centeno para contratar, para abrir contratação, um concurso de contratação de um médico, isso complica tudo, não é? Quer dizer, é um exemplo que eu já dei várias vezes. O Hospital PPP de Braga, que o Primeiro-Ministro disse que não vê nenhuma vantagem na sua gestão, tem 5 anestesistas, salvo erro, ou obstetras, já não sei qual é a especialidade. Qual é a especialidade em falta? Contratados este ano, e todos os hospitais do norte do país só tiveram autorização do Ministro Centeno para contratar outros 5. Portanto, temos para aí 20 hospitais ou 30 do norte do país que puderam contratar 5, e só Braga contratou 5, porque não teve que ir ao visto do Ministro. E isto faz diferença, mesmo havendo ou não contratação, cativações. Sobre essa matéria foi interessante a pergunta que foi colocada por 2 vezes. Alguma situação em que António Costa tenha tomado uma posição contra a vontade de Mário Centeno? António Costa diz-se que houve várias, nunca concretizou, e diz que isto é um trabalho de equipa. É difícil a um governante assumir, a um primeiro-ministro assumir, de facto, essas divergências em público. E a ideia com que se fica depois desta entrevista é do enorme peso, ainda mais reforçado, que Mário Centeno tem, e que foi transformado neste momento num protagonista político que é candidato a tudo, de alguma maneira, não é? É presidente do Eurogrupo, mérito próprio. Percebemos que a hipótese do FMI é uma hipótese real também. Real e muito não próxima, prevista, não prevista, obviamente. Não planeada, e não a vontade mas que não do governo. É possível desconsiderar, não é? Sem dúvida, eu acho que também faz parte do jogo não fechar a porta. Eu diria que não é vista com os melhores olhos para António Costa. António Costa dá o apoio, mas não ter Mário Centeno como possível futuro ministro das Finanças tira-lhe um trunfo eleitoral, e ele tem consciência disso. É não ter o Ronaldo. É não ter o Ronaldo, exatamente, e portanto é sempre bom dizer que se conseguiu mais um português num organismo internacional, mas é diferente ir para as eleições com ou sem Mário Centeno, e portanto ele aqui não foi entusiasta a defender Mário Centeno. Aliás, ele diz mesmo, sem Centeno teríamos que fazer um governo diferente. Exatamente. E o governo diferente não é ter só um ministro ou uma ministra das Finanças, como ele faz sempre questão, faz sempre questão de referir os 2 géneros na pasta das Finanças. Mas Mário Centeno também aparece na conversa como eventual candidato ou possível nome a apontar por Portugal para a Comissão Europeia. Portanto, Mário Centeno está transformado numa espécie de canivete suíço da governação, não é? Que tem várias funções, que pode ser utilizado para vários cargos. E aí, nessa matéria dos cargos europeus e dos comissários europeus, também é interessante as pistas que António Costa dá para aquilo que poderá ser a área entregue a Portugal.
No fundo, se o ministro Mário Centeno deixar de estar no Eurogrupo, então faz sentido ficar com uma pasta que seja mais da área financeira. E, portanto, há sempre aqui digamos, um balanço de responsabilidades e de oportunidades. Até porque, a dada altura, admitiu que a melhor pasta para ficar seria a dos fundos europeus, de alguma forma dizendo que ficaram com pastas muito relevantes no passado, mas pastas que não têm relevância real. Ou seja, por exemplo, tem relevância política, e até admite que têm sido muito generosos no exercício de não olharem para os interesses específicos do país, mas olharem para o todo e para o global. E, portanto, deixa claro aqui que tem uma ambição dentro da Comissão Europeia, e isso é uma mensagem que chega lá fora. Deixa-me só voltar às cativações, porque a dada altura o Miguel Pinheiro usou uma expressão que é: mas chegaram a um novo nível as cativações, e António Costa não resistiu e pegou, enfim, de uma forma inconsciente, pegou nessa expressão e disse: de facto, as cativações chegaram a um novo nível, e depois admite que foram elas que levaram à eliminação do déficit. Portanto, embora depois tenha outras explicações para a redução do déficit. Eu acho que essas explicações são muito interessantes, porque no fundo António Costa acabou por admitir que o milagre do déficit se deve a fatores que em boa parte não dependeram do governo. São fatores que têm muito a ver com aquilo que foi a evolução da economia portuguesa. Cerca de 50% com o aumento do emprego, diz ele, e depois com a redução das despesas com as taxas de juros. Com as taxas de juros. Portanto, duas tendências que vinham de trás: o aumento do emprego e a redução das taxas de juros. Aliás, na redução de taxas de juros houve até um solavanco no princípio da geringonça, porque ao princípio os mercados assustaram-se com a geringonça, só depois é que retomaram a tendência para a descida das taxas de juros, e pronto, e isso de facto poupou muito dinheiro. Até se calhar poderíamos ter poupado mais se não tivesse havido aquele solavanco, e o desemprego evoluiu muito bem. O grande problema do desemprego é que, infelizmente, de facto, deixamos de pagar os subsídios de desemprego, mas o que vem de contribuições é baixo, porque os empregos que estamos a criar também são empregos de salários baixos, e portanto isso não é brilhante. E precários muitas vezes. Só fazer aqui uma referência ao Family Gate, faltava este ponto. Já quase no fim da entrevista. Sim, porque no fundo aquilo que António Costa diz é que vai tomar em linha de conta aquilo que foi a polémica e a forma como a sociedade olha para estas questões. Depois, lá está, dá uma no cravo e noutra na ferradura, porque diz que nunca deixará de contratar ninguém por ser familiar, ou seja, a questão da competência está sempre acima de tudo, e depois tem aquela frase lapidar, e António Costa é muito bom neste soundbite de entrevista, que é: só nos filmes é que as pessoas se conhecem no supermercado e há amor à primeira vista. E, portanto, aliás, a dada altura, depois de um momento um pouco mais crispado, estendeu-se. E até se meteu connosco os jornalistas, porque ele sabe que há muitos casais com certeza. Aliás, António Costa também faz isso de uma forma, dá sempre o exemplo de aqui no Observador haverá, ou em qualquer coisa é capaz de fazer um exemplo que toque o entrevistador. Enfim, de alguma forma também justifica as opções que o próprio governo faz, e portanto... E depois para terminar, e isso também já foi na fase final da entrevista, muito vago em relação a um eventual apoio a Marcelo, mais claro em relação a Ferro Rodrigues como Presidente da Assembleia da República. Que vai ser, enfim, se as sondagens se confirmarem, vai continuar a ser o próximo Presidente da Assembleia da República. Porque ele revelou que Ferro Rodrigues está interessado em continuar. Sem dúvida. E depois de revelar isto, obviamente que será o apoiado do PS, porque senão era na praça pública um desprimor para Ferro Rodrigues, e obviamente que, sendo apoiado pelo PS, vai continuar Presidente da Assembleia da República. Em relação a Marcelo, percebe-se perfeitamente que nesta altura do campeonato um Primeiro-Ministro de outro partido, que tem como tradição apresentar sempre um concorrente do seu espectro ideológico contra o concorrente, se quisermos, do centro-direita, como é Marcelo, que não queira já fechar o jogo, e que não queira já dizer que vai apoiar e dar um cheque em branco a Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo que, quando chegarmos à altura, isso venha a acontecer, ou pelo menos o PS não indicar um voto direto, mas pelo menos não apresentando um candidato da sua área. Ele nunca poderia fazer isto, esta distância das eleições. Claro. Não pode, de maneira nenhuma. Não pode, mas é admissível que faça o que fez o PSD no segundo mandato de Mário Soares. É bem possível que isso aconteça, é o mais provável, eu até diria que isso aconteça, até face às personalidades que possam avançar, tal como acontecerá seguramente que haverá candidatos à esquerda, ou até muito provavelmente da própria área do Partido Socialista, que nas últimas eleições apresentou sempre vários candidatos da sua própria da sua própria área, mas o Bloco e o PCP farão. Agora imaginem o que era neste momento, antes das eleições, começarem já a aparecer
esse tipo de candidatos, posicionando-se contra uma... É muito cedo. É muito cedo, não é? José Manuel Fernandes, Carla Jorge de Carvalho, Judite França e Paulo Ferreira, numa análise à entrevista que António Costa deu esta manhã à Rádio Observador. Se não teve a oportunidade de ouvir, a entrevista está já disponível na nossa página de Facebook e dentro de minutos no nosso site e também na nossa aplicação.